Estou aqui nesse lugar. Não me deves nada, não mereço nada, mas é só por sua graça que eu estou aqui nesse lugar. Não me deves nada, não mereço nada, mas é só por sua graça que eu estou aqui nesse lugar. Não me deves nada, Não mereço nada, mas é só por sua graça que eu estou. estou aqui nesse lugar. Não me deves nada, Jesus. Não mereço nada, mas é só Por sua graça que eu estou estou aqui nesse lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Agradeço a Ele. Obrigado, 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 Senhor. Olianda kai alamashia kai. Zelianda vrandele kiria sanda labradus kiskalabrushia kalabradis. Eliangradiska shakalavosia kalabalabalabalabas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, 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 Jesus. Aleluia. 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 Praise the Lord. Jesus. Praise the Lord. Jesus. Alguém veio para o culto aí? Glórias a Deus! Alguém veio para o culto? Glórias a Deus! Então, bom dia à pessoa que está do seu lado. Diga bom dia, Senhor Jesus te ama. Eu também te amo. Aleluia. Com um sorriso no rosto. Se não sabe sorrir, por favor, treina com o espelho em casa. Aleluia. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga, algo está a acontecer em mim. 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 Algo está a acontecer através de mim. Algo está a acontecer através de mim. Aleluia. Amém. Antes de você sentar, por favor, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no seu capítulo 12. Ai, alguém está pronto para ouvir? Alguém está pronto para receber uma transformação, hein? Glórias a Deus. Diga, Senhor Jesus, Senhor Jesus está aqui. está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Diga, Jesus Cristo. Jesus Cristo Está aqui. está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Aleluia. Amém. Alguém pode ler Gênesis capítulo 2, no seu verso 1. Até 2. Amém. Até 3. Amém. O cabeçalho seguiu. Deus chama Abraão e faz promessa. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. 2. E farei-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Levanta a sua mão direita e diga: Senhor, Senhor, fala comigo, fala comigo, me exorta, me exorta, me ensina, me ensina, me repreende, me repreende, mas fala comigo hoje, mas fala comigo. em nome de Jesus. Em nome de Mal Jesus. coco na Jesus, mal coco na Jesus. Enquanto você toma seu assento, senta, mas não deixa a sua boca sentar. Amém. Precisamos dela para dar glória a Deus e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh. O tema da minha mensagem hoje é: saia da zona de conforto. Amém. Aleluia. Amém. Olha para quem está do seu lado e diga: saia Saia da zona de conforto. da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Da zona de conforto. Aleluia, igreja. Amém. Eu quero que você entenda que há certos momentos na vida que nós precisamos sair da zona do conforto. Yes. Porque a zona de conforto é onde há muita coisa aparentemente boa. Aleluia. Amém. Praise the Lord. Jesus. Eu costumo dizer assim, quando eu falo uma palavra, eu falo uma e por detrás dessa uma palavra existe outra. Yes. Você não entendeu? Se eu digo que o seguinte, que a zona de conforto é uma zona aparentemente boa, logo você tem que saber que a zona não é boa. Amém. Vou falar com alguém aqui. Glórias a Deus. Se a zona de conforto aparentemente é boa, significa que não é boa. É simplesmente uma aparência. Yes. Vou falar com alguém aqui. Glórias a Deus. Porque se algo é bom, é bom. Mas se algo aparenta ser bom, logo mostra que aquilo tem um problema. Amém. Vou falar com alguém nessa igreja. Glórias a Se Deus. algo é bom, é bom. Mas se algo não é bom, tem a aparência de ser bom, logo já temos aí um problema. Amém. Já temos aí um problema. Por quê? Porque é simplesmente a aparência, não é porque é bom. Amém. É simplesmente aparência. Quando Deus chega para Abraão e diz: sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus chama Abraão, convida Abraão a sair da sua casa, convida Abraão a deixar a casa do seu pai para uma terra que Abraão não conhecia, para uma terra que ele nunca ouviu falar antes. Amém. Querido, muitas das vezes nós, crentes, ficamos na terra do conforto, Amém. na terra do acomodismo. E hoje, nesse domingo, Deus nos chama a sair da terra do conforto. Amém. Deus nos chama a sair da terra do acomodismo. Porque de verdade nós temos ficado muito tempo acomodados. Yes. Verdade, babá. Nós ficamos muito tempo acomodados. Acomodados com o quê? Com a vida que nós levamos. Amém. Acomodados com as coisas que nós experienciamos. Querido, Abraão foi chamado para sair da casa do pai dele, onde ele viveu toda a vida dele. Onde ele estava lá com a esposa, já tinha também trabalhadores, mas aonde? Em casa do pai dele. Mas quando esse chamado chega para Abraão, esse chamado vem tirar ele daquela zona onde ele vivia, na casa do pai dele, onde ele não tinha falta de coisa nenhuma. Aliás, a única coisa que ele sentia falta é falta de um filho. Amém? Amém. A única coisa que Abraão sentia falta era o quê? Filho. Mas Abraão estava satisfeito com outras coisas. Yes. Então, o que leva
Abraão a ser chamado por Deus, porque dentro dele existia uma necessidade para ser suprida. Existia um desejo que precisava ser preenchido. Vou falar com alguém aqui nesse lugar. Glórias a Deus. Muitos de nós aqui temos desejos por ser preenchidos. Temos coisas dentro de nós que nós desejamos que venha a acontecer na nossa vida. Amém. Mas, querido, eu vou dizer para você o seguinte: há coisas que Deus não vai fazer na tua vida porque você está na zona de conforto. Amém. Você está relaxado com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Você está acomodado num determinado lugar que não é teu lugar. Yes, papá. Aleluia. Amém. Não, você não entendeu. Eu disse que não é seu lugar. Amém. Por isso que Abraão, quando foi dito, sai da casa do seu pai. Amém. Não, você não entendeu. Alguém pode ler Gênesis, no seu verso 1? Gênesis 12, diz o quê? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Pronto, pare. Sai da onde? Da Da tua casa de terra, quem? de teu pai. Thank you. Quando nós falamos, sai da casa do seu pai, Deus está dizendo, sai da zona do conforto. Amém. Ah, não. Se tem demônio de geração vai te governar porque vocês estão. Está onde? Oi? Na zona do conforto. Não. Na casa de teu pai. Está onde? Na casa de teu pai. Se tem problemas que não era para você viver, você vai viver. Porque a chuva foi determinada para certas pessoas e você ficou debaixo daquelas pessoas. Querido, se alguém está a trabalhar e lá no trabalho dele tem alguém com mágoa dele, que não quer para ele trabalhar, vai fazer de tudo para aquela pessoa ser tirada do emprego. Mas se aquela pessoa é tirada do emprego, quem vai sofrer é aquela pessoa só que foi tirada do emprego? Não. Quem? Os filhos daquela pessoa, a família daquela pessoa vai sofrer por causa de uma maldição que não provocaram. Não é todo somebody. Querido, por isso que há uma necessidade de nós sairmos da zona de conforto. Amém. Porque na zona de conforto há seu preço a se pagar. Na zona de conforto há seu preço a se pagar. Nós notamos que Abraão, ele decidiu ouvir a voz de Deus e obedecer. Amém. O que muitos não têm feito. Ouvir e Obedecer. Ouvir e obedecer. Há uma necessidade de nós termos a obediência, de nós obedecermos a voz de Deus. De nós obedecermos o que Deus tem a falar para nós. O que Deus deseja falar para nós. Nós precisamos nos colocar na disposição de obediência. O que nós aprendemos com Abraão? Quando ele decidiu obedecer. Primeiro ponto. Você pode verificar que Abraão não conhecia onde ele ia. Não sabia o que ia enfrentar pelo caminho. Mas uma coisa ele sabia, que eu vou para a terra em que meu Deus vai me mostrar. Amém. Eu vou para o lugar onde Deus vai me mostrar. Amém. Aleluia. Amém. Nós, muitas das vezes, estamos preocupados com nossas próprias coisas. Deixamos de lado de prestar atenção naquilo que Deus tem para falar. Amém. Nós negligenciamos o que Deus tem a falar para nós. Amém. A voz de Deus nós deixamos de lado. Queremos nossa voz falar mais alto. Amém. Querido, a zona de conforto é onde você continua fazendo o que você quer fazer.
Você está fazendo o que você quer fazer. Você não parou para se posicionar, mas o que Deus quer na minha vida? O que Deus quer fazer na minha vida? Quais são as coisas que Deus quer fazer na minha vida? É isso que muitas das vezes nós temos negligenciado. Verdade, papai. Nós temos deixado de lado. Você já se perguntou o que Deus quer na minha vida? Você já se perguntou quais são as coisas que Deus tem planejado para mim? Você já se perguntou qual é o futuro que Deus tem para mim? Estou falando com alguém aqui? Glórias a Deus. Estou falando com alguém aqui? Glórias a Deus. Querido, Abraão ficou na zona de conforto por muito tempo. Abraão passou por dificuldades que ele não deveria passar por muito tempo. Quando chegou a hora dele sair da casa dele, da casa do pai dele, ele ainda levou bagagem da família, primo. Amém. Você tem que entender uma coisa. Quando você está em casa de babá, querendo como não, vai ser com bagagem. Amém. Aleluia. Amém. Somebody. Yes. Mas o que você tem que entender é que você tem que estar em condições de descarregar certas bagagens. Amém. Aleluia. Amém. Se você for anotar, o sobrinho de Abraão, quando foi com Abraão, no meio do caminho se tornou um problema. Que ele tinha que se separar. Por quê? Levou bagagem que não deveria levar. Amém. E só depois de se descarregar a bagagem que ele conseguiu ter o filho que ele queria. Amém. Am I talking to somebody? Yes. Am I talking to somebody? Yes. Olha para quem está do celular, diga, está ouvindo, você? Está ouvindo você? Diz o quê? Está ouvindo. Eu não me ouvi ao responder. Como você está dizendo isso? Aleluia. Amém. Querido, entenda uma coisa. Abraão hoje ele é conhecido como pai da fé. Por quê? Porque ele optou pela obediência. Amém. Optou obedecer. Então, o que nós pegamos, primeiro ponto, é a obediência incondicional. Obediência incondicional. Não importa o que vão falar de mim, eu vou ser uma pessoa obediente. Crentes de hoje em dia não querem saber de ser obediente. Amém. Olha para quem está do seu lado, diga, pastor, está mentindo? Crente não quer saber de obediência. Amém. Crente de hoje em dia quer fazer vontade dele, não importa o que o pastor fala. Crente de hoje em dia quer fazer o que ele quer, não o que a palavra ensina. Por que muitos choram, mas não recebem os seus milagres? Não é obediente. Aleluia. Amém. Há coisas que há de acontecer na sua vida só porque você é obediente. Só porque você é obediente. Vou repetir, só porque você é obediente. Amém. Querido, enquanto você se erguer a ser desobediente, milagre, coisa, não vai ver. Vai chorar, vai gritar, vai rebolar. Até pode deixar um milhão no altar. Deixa te olhar e dizer, deixa lá, adver do milagre, viu? Adver. Por quê? Porque você não é obediente. Veja o que aconteceu com Saul. Saul foi mandado, vai destruir todo aquele lugar.
mata tudo, até as plantas queima. Vou falar uma parte que até você não vai acreditar. Mas o próprio Deus disse, até os bebês que estão no peito a mamar, mata. Extermina todos eles. Saul matou todos. Matou todos, exceto o rei. E certas ovelhas, bois gordos, aqueles melhores bois, as melhores ovelhas, disse, nada, essas ovelhas, esses bois, nada, não podem matar. Vamos oferecer sacrifício. Deus te deu uma ordem e você quer fazer o que você acha melhor por fazer. Deus te diz uma coisa e você quer fazer o que você acha melhor em fazer. Mas peraí, você é crente ou o quê? Quem é você afinal? O que você é afinal? Porque se você é crente, você ia medir o que Deus está falando para ti. Se Deus fala alguma coisa, é porque Ele conhece o amanhã. É porque Ele conhece as consequências. Ele está a procurar uma forma de evitar de você cair em problemas maiores. E você está ainda a continuar nos problemas que você gostou. Não, você gostou mesmo. Porque se você não gostasse desse problema, você ia obedecer à voz de quem cresce? A voz de Deus. Você ia obedecer. Foi quando o profeta Samuel chegou para Saul. Quando Saul ouviu que... Quando Samuel ouviu o que Saul fez, Samuel chegou. Disse, você, essas ovelhas são o quê? Ah, nada, eu matei tudo, Saul. Eu matei tudo. Eu rei. Ah, nada. Ainda está querendo mentir para o profeta que ungiu a rei. O profeta que quando ele chegou disse, você quer prosperar na minha casa essa noite. Teu pai já encontrou as ovelhas. E ele se perguntar primeiro, como ele sabe que eu estou a vir aqui à procura de ovelha? Não é assim? Amém. Agora eu mesmo que ele está tentando me dizer que eu obedeci a Deus. Foi quando Saul olhou para ele e disse assim, aliás, Samuel disse para Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. Vale mais obedecer do que mil sacrifícios. Amém. Porque uma palavra só tem seus impactos. Amém. Estou falando com alguém aqui. Glórias a Deus. Uma palavra falada por Deus tem seus impactos. É por essa razão que melhor é obedecer do que sacrificar, igreja. Aleluia. Amém. Praise the Lord. Jesus. Então, você tem que aprender a colocar-se no seu lugar de obediente. Você tem que aprender a ser obediente, independentemente da circunstância. Amém. Para ti, missão dada tem que ser missão cumprida. Estou a falar com alguém aqui? Glórias a Deus. Igreja, estou a falar com alguém aqui? Glórias a Deus. Eu aprendi que quando você diz uma coisa, você não questiona como. Aleluia. Amém. Pena que os nossos irmãos que são das forças não estão aqui. Quer perguntar, quando você dá missão, você tem que perguntar como? Não. Foi dado missão, a única coisa que você tem que fazer é executar. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Foi dada uma missão, execute-a. Foi dada uma missão, cumpre com o que você foi dito para fazer. Amém. Vou falar com alguém aqui? Glórias a Deus. Vou falar com alguém aqui? Glórias a Deus. Porque a sua missão é mais importante do que qualquer coisa. Amém. A sua missão é mais importante.
Seja obediente. Seja obediente. Abraão não perguntou, Deus, por que via? Deus, o que eu vou comer ao longo da caminhada? Deus, quando acabar a água, vou beber de que fonte? Está entendendo? Quando você diz, vem para o culto, você já quer negociar consigo mesmo. Mas será que essas horas pode que chega a 9 horas, quer chegar a 12h30? Pessoa que não tem senso de obediência. Não quer crescer no espírito. Querido, a falta de obediência mostra que você não está pronto para passar por outro nível. Amém. Porque um dia você vai ouvir a voz de Deus te dizer, acorda agora, 0 horas, vai para o monte. Você não adianta. Você não adianta. Você não vai por quê? Porque o senso de obediência não está em ti. Amém. E para entender isso, somente é obediente àquele que tem temor. Logo mostra, se você não é obediente, não tem temor. Amém. Não tem temor. Você pode tentar se enganar de que jeito, mas você não tem temor. Você não teme a Deus. Amém. Você não teme a Deus. Amém. Porque se você temesse a Deus, você ia ter o senso de obediência. Amém. Ia ter. Ia ter. Todo aquele que teme a Deus tem senso de obediência. Amém. Ele sabe parar a analisar. Não, eu tenho que obedecer. Isso aí que as coisas começam a mudar. Quando você começa a obedecer, as coisas começam a mudar na sua vida. Amém. Quando você começa a obedecer, as coisas começam a melhorar na sua vida. Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Glórias a Deus. A minha vida A minha vida está a mudar. está a mudar. Está a mudar. Está a mudar. Querido, outra coisa que você vai aprender, além da obediência ao Abraão, você vai notar coragem. Aleluia. Amém. Nós temos muitos crentes na igreja, mas a maioria de crentes são medrosos. Amém. São medrosos. Tem medo de começar uma nova jornada na vida. Amém. Tem medo de fazer uma nova caminhada em sua vida. Amém. Eu pergunto, esse medo é de o quê? Quando é para fazer coisa certa tem medo, mas quando é para pecar não tem medo. Vou pegar aqui mesmo. Quando é para pecar, medo desaparece. Quando é para fazer coisa errada, não pensa 2 vezes. Faz. Quando é para insultar outro, nem pensa se o que eu estou fazendo está certo ou está errado. Somente faz. Agora eu te pergunto. Coragem para fazer as coisas de Deus não tens porquê. Se eu te dizer, sai daqui agora, vai para o monte sozinho, você há de ter coragem de ir. Há de começar a pensar aqui, será se eu vou, se eu encontrar cobra no meio do caminho, se eu encontrar leão, vai começar a colocar barreira na sua cabeça sozinho. Verdade, verdade. Nem sair de casa, ainda não saiu, mas já está a ver cobra no caminho. Será que não tem bandido lá? Esse bandido eu sei que comprou. Aleluia. Amém. Olha para quem está do seu lado. E pergunta, esse bandido Esse bandido é você que comprou? é você que comprou. Aleluia. Amém. Querido, você tem que entender que há certas coisas que nós limitamos
Deus de fazer na nossa vida por causa do nosso medo. Amém. E o medo é o que nos faz permanecer na zona de conforto. Porque o medo é uma expectativa negativa de um resultado que ainda não alcançamos. Am I talking to somebody here? Yes. Porque o medo, você começa a programar coisas que não existem. Let me explain it. Por isso que no livro de Jó 3:20 diz o quê? Aquilo que eu temia me sobreveio. Ou seja, aquilo que eu tinha medo que acontecesse comigo foi exatamente isso que me aconteceu. Amém. Estou a dizer o quê? Enquanto você acumula medo, você está a criar uma circunstância que você não deveria criar. Amém. Você está a criar uma situação que você não deveria criar. Por quê? Porque você está a acumular o medo de algo que não aconteceu ainda. Amém. Enquanto para as coisas de Deus acontecerem na nossa vida, nós precisamos de fé. Para as coisas de Satanás acontecerem na nossa vida, nós precisamos de medo. Eu me recuso a ter medo em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Querido, o que você precisa é saber que você está numa zona em que você não deve se acomodar. Amém. Em que você não deve estar. Zona de conforto. Pai de Abraão adorava deuses. Quantos é que nossos pais, Manganga, Sadziwa, bom, Vitiramum, Nchichi em casa, não acaba. Você cava aqui, a ver lá atrás de casa também tem. Você dorme, está a sonhar cobra só. Maus sonhos que não acabam. Queridos, está na zona de conforto. Amados, estão na zona de conforto. Estão confortáveis. Coisas negativas estão acontecendo na sua vida. Você está confortável. Olha para quem está do seu lado, diga, sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto. Esqueça os seus medos. Esqueça os seus medos. Usa a sua fé. Usa a sua fé. Aleluia. Amém. Esqueça seus medos. Esqueça seus Usa a medos. sua fé. Usa a sua fé. Nós precisamos de deixar do lado o medo e começar a usar a nossa fé. Amém. Yes. Aleluia. Amém. Assim como Abraão, não importa o que eu vou encontrar no meio do caminho, mas uma coisa eu sei, que ao longo da minha caminhada o meu milagre vai acontecer. Amém. Enquanto eu estiver a caminhar, a minha bênção vai me alcançar. Amém. Vou falar com alguém aqui, ó. Glórias a Deus. Sai da zona de conforto. Amém. Sai. Outros são confortáveis. São tão confortáveis que nem tempo para orar não tem. Tempo para jejuar não tem. Tempo para ler a Bíblia não tem. Mas o milagre quer que aconteça de já para Já. diga, estou fiado. Aleluia. Amém. Quer milagre daqui para aqui. Enquanto você não ora, enquanto você não jejua, enquanto você culto, só vem quando tem um problema. Enquanto você culto, só vem quando tem umas dores que você precisa ser libertado. Enquanto você culto, só vem quando precisa de oração. Você nunca está pronto para se entregar em espírito e em verdade para Deus. Amém. De pessoa vai receber Deus dessa forma. Quem? A Bíblia diz, seja santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Mas a maioria dos crentes ainda querem viver no pecado. Pecado fica, parece pão nosso de cada dia nos dá hoje. Estão toda hora mergulhados no pecado. Afinal de contas, é Deus que você quer, é Satanás. Porque a Bíblia fala, sede santo.
a santidade, ninguém verá a Deus. Mas você quer ver Deus na sua vida, você quer ver Deus trabalhar na sua vida, mas você não quer ser santo. Eu te pergunto, há de ver Deus, há de ver Satanás? Responde, igreja, há de ver Deus, há de ver Satanás? Onde está a santidade? Quando eu crescer mais um pouco espiritualmente, vou começar a me sacrificar bem. Não vai crescer nem nada. Vai para o inferno. Cuidado para não morrer no mesmo dia. Porque vais morrer enquanto estavas no pecado. Daí o inferno toma festa. Vou falar com alguém e eu. Glórias a Deus. Você está à espera do quê para você se santificar? Nós estávamos a cantar há pouco tempo. Não me deves nada. Eu vou perguntar, Deus te deve alguma coisa? Nada. Deus te deve alguma coisa? Nada. Para você estar vivo hoje, é pela graça dele. Amém. Porque se não fosse a graça dele, os bruxos já teriam acabado contigo. Já teriam acabado contigo, já teriam te matado, já teriam te enterrado. Amém. Mas Deus está permitindo com que você esteja vivo e com que você tenha a oportunidade de ouvir essa palavra. Dizer que você ainda tem coisas por agradecer a Deus, mesmo que você não esteja ciente. Yes. Porque Deus tem um propósito com a sua vida. Amém. Ele não quer que você esteja acomodado. Ele não quer que você seja medroso. Não. Ele quer com que você seja obediente. Seja corajoso. Seja corajoso. Enfrente os seus medos. Enfrente aquilo que tem te retido. Muita gente não está a mudar de vida porque está retido com medo. Amém. O medo está a lhe prender. Está a lhe amarrar em algum lugar. Amém. Estou a falar com alguém nesse lugar? Eu? Glórias a Deus. Então, o que deve acontecer é sair da zona de conforto. Amém. Sai! Alguns estão vivendo uma vida pecaminosa. Toda hora. Se não é xixi no telefone, são namoradas. Estamos a falar de homens. Mulheres também. A no vital, camarada. A sapitita. Namorados. Troca, tinta. Troca, tinta. Troca, tinta. Por quê? Não tem convicção do que quer ser. Amém. Está a passar a ser um utensílio de Satanás. Um boneco, objeto de brincadeira de Satanás. Satanás tem usado o seu corpo para brincadeiras. O que é isso? Como que você consegue se acomodar com essa vida de pecado? Amém. Como que você consegue se acomodar numa vida de falsidade, de mentira, de engano? Como? Sai dessa zona de conforto. Amém. Deixa de se acomodar com a vida errada. Amém. Deixa de se acomodar com a vida de falsidade, de mentira. Porque muitos até hoje estão acomodados na mentira, estão acomodados na falsidade, estão acomodados na fofoca, estão acomodados na traição, estão acomodados no adultério. Saia dessa zona de acomodismo. Amém. Quando você morrer, vá para o inferno. E não é esse lugar que Deus quer que você vá. Amém. Deus tem propósito, que é de salvar a sua vida. É de você viver, ter vida e ter vida eterna. Aleluia. Amém. Por essa razão, Jesus disse: eu vim para que tenhas vida e a tenhas com abundância. Am I talking to somebody here? Yes. Agora muitos são... Alô? Estava a ver um vídeo hoje. Hoje ontem. Alguém estava a falar: olá, amor, ossa. Tudo bem. Estava a te ligar. Ontem.
vamos falar. Minha mãe está me ligando. Deixa eu atender a minha mãe. Desligou. Alô, amor, como está? Ah, estou bem, meu amor. Desculpe, eu estava a falar com minha mãe. Está entendendo? Talvez não entendeu. Estava a falar com uma, disse, desliga pouco, eu quero falar com a minha mãe. Atende outra. Está a dizer, epa, estava a falar de novo com minha mãe. Há pessoas que estão fazendo esse tipo de esquema. Amém. Ah, nada, meu pai está a me ligar. Eu, aqui teu pai. Aqui teu pai. Até outros têm coragem. Nada, meu pastor está a me ligar. Espera um pouco. Eu, Chinja! Olha para quem está do seu lado, diga Chinja! Muda! Aleluia! Amém. Tem que mudar esse caráter. Yes, Papa. Saia da zona do acomodismo. Saia. Você tem que saber de uma coisa. Enquanto você está vivendo no pecado e você querer bênçãos de Deus, Deus pode te dar migalhas, mas não vai satisfazer o desejo do seu coração. Amém. Aleluia. Amém. Por isso que a Bíblia diz assim: deleita-te no Senhor Amém. e Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. I talk to somebody here. Yes. Davi está nos dar o segredo para que Deus venha satisfazer o desejo do nosso coração. Se você quer que Deus venha satisfazer o desejo do seu coração, você tem que se deleitar no Senhor. Amém. O que é isso? What is this? Deleitar-me no Senhor. Deleitar no Senhor significa você se agradar, se lançar, fazer a obra de Deus e se agradar de fazer a obra dele. Glória. Yes. Fazer a obra dele com gosto. Amém. Fazer a obra dele com rabandelia, sandabaia, com alegria. Amém. Enquanto você está a fazer isso, enquanto você está a agradar a Deus, você está a agradar a Ele, fazendo a obra dele, fazendo o que Ele deseja, Ele vai dizer, oh, você está fazendo o que eu quero que você Faz. então vou te dar o que você quer. Yes. Vou te dar o que você deseja. Vai tanto sambar aí. Por essa razão, não fique aí pensando, ah, mas minha vida, você não está a se deleitar. Deleita-te, joga-te, lança-te, ignora tudo ao seu redor. Mas o que você faz? Lança-te, agrada-te. E Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Amém. Estou falar com alguém aqui? Glórias a Estou Deus. falar com alguém aqui? Glórias a Deus. Deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. Agrada-te de fazer a vontade dEle. Ele vai se agradar de fazer a sua vontade. Querido, veja só. Ana. Ana era uma mulher que chorava. Tinha um desejo no coração dela. Era de conceber. Mas ela não estava a conceber por muito tempo. Era zombada, era chamado nome. Ela sacrificava ou não sacrificava? Sacrificava. Dava sementes, mas nada estava a acontecer. Então, o que fez com que Ana recebesse o milagre dela? Primeiro, Ana optou por se derramar. Are you getting this? Yes. Se derramar, se entregar por completo Amém. para Deus. Dessa vez ela não entregou oferta. Ela se tornou a própria oferta. Amém. Você não entendeu? Revela. Dessa vez ela não deu oferta. Ela se tornou a própria oferta. Pastor, tem uma explicação bíblica para isso? Tem. Por isso que você, quando for a ler no livro de você vai ver que a Bíblia fala que Ana derramou a sua alma diante do Senhor. What is this?
é se entregar. É se tornar a própria oferta. E tem pessoas que até hoje não são ofertas para Deus. O apóstolo Paulo vem no Romanos 12, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que ofereça vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém. Aleluia! Amém. O apóstolo Paulo está nos chamar a nos entregarmos como sacrifício. Ana fez o quê? Se entregou como sacrifício. É o que muitos de nós não conseguimos fazer. Se entregar por completo. Se dar por completo para nosso Deus. Nós temos sempre reservas. Nós sempre guardamos um cutie. Aleluia. Amém. Tem sempre um cachimbo cutie aí. Como assim? Você diz: Deus, eu me entrego completo, mas você ainda está andando na sua própria vontade. Ainda está confortável fazendo o que você quer, o que você deseja. Querido, sua vida não vai mudar desse jeito. Amém. Sua vida não vai mudar desse jeito. Amém. É preciso uma entrega completa. Amém? Amém. Uma entrega completa. Amém. Se entregar por completo. Decidir e se entregar completamente para Deus. Não é pelo que Deus pode fazer, não. É pelo que você deseja ter na sua vida. Amém. Aleluia. Amém. Deus tem coisas grandes para nós todos aqui. Deus tem coisas grandes para você, mas você não vai viver coisas grandes enquanto estiver no acomodismo. Amém. No dia em que Ana parou de dizer: epa, marido, me dá oferta para eu dar no altar, vou me esforçar, ela teve resultado. Amém. Ela teve resultado. Ela disse: Deus, você me dá um filho, esse filho que você me dá, vou dar para você. Está entendendo? Amém. Ou seja, esse filho que eu vou ter, eu vou te emprestar meu bem. Porque eu sei que você precisa de homens de Deus para pregar. Aleluia. Amém. Eu sei que você ainda precisa de homens para anunciar o evangelho. Então, vamos fazer um negócio, Deus. Você me dá filho, abre o meu ventre, daí eu começo a fazer filhos, você ganha seu profeta. Estou falando com alguém aqui? Glória a Deus. Querido, é no momento em que ela fez isso, Deus se lembrou de Ana. Amém. Deus se lembrou do que Ana falou no altar. A Bíblia diz: Deus se lembrou. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Quando a Bíblia fala Deus se lembrou, não é porque Deus tinha se esquecido. Amém. Senão alguém vai dizer que Deus se esqueceu de Ana. Deus se lembrou, não quer dizer que Deus tinha esquecido de Ana. Quer dizer que existia um memorial. Por isso que quando a Bíblia fala de Cornélio, a Bíblia fala que as ofertas dele, as ações dele subiam como um memorial diante de quem? De Deus. Então a oração de Ana subiu como um memorial diante de Deus. Porque através daquela oração que ela fez, ela alcançou resultado na vida dela. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Então, naquele exato momento, quando ela estava lá com o sumarado, Deus disse: já está. São milagres, já está. E nós temos que nos lançar aos pés de Deus. Amém. Nós temos que deixar de lado os hábitos antigos. Igreja, muitos de nós estão a sofrer por causa de hábitos antigos. Porque na família todos tinham que fazer oferendas aos espíritos, estão a fazer. E você, porque mamãe disse que tem que fazer isso, não faz. Porque na minha casa, senão não vou ter comida. É preferível não ter comida do que não ter Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Que
adianta você ter comida em abundância no dia da morte, guerreira contigo. Adianta alguma coisa? Não. Querido, sai da zona de conforto. Amém. Sai da zona de conforto. Gideão, quando ele estava lá a malhar trigo, ele estava a dizer, vocês podem me imaginar, isso aqui é meu. Jefté, quando foi levado para lutar, ele disse, só vou aceitar lutar convosco se vocês me colocarem como vosso líder. Ou seja, ele disse, vou sair da zona de conforto, mas não vou aceitar ser causa. No momento em que você decide fazer alguma coisa, Deus te acompanha. Amém. No momento em que você decide sair da zona do acomodismo, Deus te dá força para vencer. Amém. Querido, no momento em que Davi disse para si mesmo, eu vou lutar com esse Golias. Deus foi com ele para a batalha. Amém. Aleluia, igreja. Amém. Quando existia uma fome e a cidade de Samaria estava cercada pelos inimigos, ninguém saía, ninguém entrava. Houve três ou quatro leprosos, não me lembro bem. Estavam fora da cidade onde ficavam leprosos, mas estavam com fome. Família já não poderia sair da cidade e ver comida. Amém. O inimigo estava lá fora, ia matar. Aqueles leprosos tomaram a decisão, disseram, agora nós vamos sair daqui, vamos no acampamento desses leprosos. Aliás, desse inimigo. Porque se nós ficarmos aqui, vamos morrer de fome. Então vamos lá. Quando eles tomaram a decisão de ir para lá onde estava o inimigo, o Deus invencível, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fez com que o inimigo sentisse um exército grande e numeroso a vir. Aleluia. Amém. Cada passo começaram a vir. Aqueles inimigos e os israelitas chamaram os egípcios e outro povo para vir lutar contra nós. Vamos fugir. Fugiram, deixaram muita coisa aí. Aqueles leprosos, quando chegaram lá, já estavam são. Encontraram lá comida, ouro. Primeiro levaram para eles. Já que o verbo começa a se conjugar por eu, recolheram para eles para guardar. E chamaram o povo. O que você entende? No momento em que eles decidiram uma coisa, Deus já acompanhou aquela decisão deles. Amém. Aleluia. Amém. No momento em que você decidir que eu vou alcançar o meu milagre, Deus vai acompanhar. Amém. E vai te dar o seu milagre. Amém. Estou a falar com alguém aqui? Amém. Mas tudo é questão de o quê? Decisão, Amém. determinação, foco. Deus tem, sabe, Deus tem olhado para o povo. Tem dito muita gente, muitos crentes estão a sofrer. Você está a sofrer por falta de conhecimento. Você está a sofrer por algo que você nem deveria estar a sofrer. Porque Deus quer fazer você ser uma pessoa abençoada. Mas você mesmo tem que criar dificuldade para a bênção de Deus acontecer na tua vida. Você tem servido de barreira para as suas próprias bênçãos, para os seus próprios milagres. Sai dessa zona de conforto. Amém. Quantas pessoas aqui estão a levar a sério a vida de crente, de cristão? Aleluia. Amém. Praise the Lord. Jesus. Quantas pessoas estão a levar a sério a vida de crente? Quantas pessoas vão jejuar se a gente dizer para jejuar? Quantas pessoas vão orar quando nós dizemos que é para orar esta semana? Eu tenho visto muito. A gente marcou oração às 22. Quanta gente orou às 22 aqui? Quem orou às 22? Levanta a mão. Muitos não oravam. E na hora do milagre, quer o milagre. Na hora da bênção, quer a bênção. Mas na hora de se entregar para Deus, não está disponível.
Vamos orar às 6. Quantos vão orar? Vão dizer, acordei tarde. Acordei tarde o quê? Você não tinha compromisso de acordar. Não tinha. Não tinha. Mas quer que o milagre aconteça. Quem quer ser abençoado aqui? Pastor! Mas na hora de receber, diante de Deus não quer. Só quer ser colocado a mão na cabeça e fazer o que você quer. Quer ser colocado a mão na cabeça e voltar para a mentira, para a fofoca. Quer ser colocado a mão na cabeça e voltar a aldrabar os outros. Está na hora de mudança de atitude. Amém. Está na hora de mudar os seus hábitos. Sai dessa zona de conforto. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Enquanto você estiver na zona de conforto, você estará limitado. Amém. Abraão se tornou pai da fé pela obediência, pela entrega. É isso que eu quero que você tenha. Amém. Obediência. Se entregue. Faça a vontade de Deus. Viva para Deus. Deixa Deus impactar a sua vida com a glória dele. Amém. Aleluia. Amém. Deixa Deus impactar a sua vida. O que eu tenho que fazer, pastor? Passa a ter uma vida de oração contínua. Passa a desenhar a sua vida. Sabe? Posso falar, igreja? Amém. Muitos de vocês rejeitam a instrução. Muitos de vocês rejeitam a instrução. Por quê? Porque estão a viver uma vida de acomodismo. Praise the Lord. Jesus. Sacude quem está do seu lado. Diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sacude quem está do seu lado. Sacude. Pega no ombro dele. Diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai desse conforto. Sai desse conforto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai desse conforto. Sai desse conforto. As pessoas estão tão confortáveis que nunca sabem. Essa cadeira que eu estou sentado, quem já limpou? Costumam limpar também a cadeira. Costumam organizar também a igreja. Olha para o teu irmão do lado e pergunta, né? Você costuma organizar a igreja? Você costuma organizar a igreja? Ou só sabe tirar a cadeira? Ou só sabe tirar a cadeira? Sabe? Existe um nível que você tem que parar e refletir. Dizer que eu preciso ser maduro. Eu preciso ser maduro. Não ficar acomodado. Não ficar acomodado. Muitas das vezes fica muito acomodado, crente. Muito acomodado. Não ora, não jejua, não tem tempo de ler a Bíblia. Culto vem quando lhe entende na cabeça. Se quer ficar 2 meses sem vir, não vem. Até tem coragem de chegar às 10 horas. Culto é 9h30. Olha, diz, na Kunamatira. Aleluia. Amém. Não na chove, como falar coisa, faltar? Não na chove, na chove, jomba, não te dá tane. Namna matira. Na chove, jomba, não te dá tane. Aê, Namna matira. aê. Namna matira. Na matira lá essa pessoa mesmo. Amém. Aleluia. Amém. Precisa de mudança de caráter. Amém. Precisa de uma mudança. Está na hora de pularmos, sairmos dessa dimensão para uma dimensão maior. Aleluia. Amém.
Aleluia. Amém. Você precisa despertar nisso. Você precisa despertar. Há uma graça que Deus quer derramar. Mas essa graça só vai se firmar com pessoas que são totalmente obedientes. Amém. Quando você é dado uma missão, esqueça tudo e foca-te na missão. Amém. Foca-te na missão. Amém. Foca-te na missão. Amém. E você vai ver resultados. Yes. Aleluia. Amém. Deixa de estar conformado com pecado, com mentira, com engano. E deixa de estar conformado com uma vida de destruição. Está na hora de você viver uma vida de milagres. Amém. Diga, eu vou viver Eu vou viver uma vida de milagres. uma vida de milagres. Eu vou viver Eu vou viver uma vida de milagres. uma vida de milagres. Eu vou viver Eu vou viver uma vida de milagres. uma vida de milagres.